Você já ouviu essa história 1000 vezes. A viúva pobre, as duas moedinhas, o exemplo máximo de entrega, dê como ela deu, com fé, com tudo. Mas e se eu te disser que ninguém nunca conta o que Jesus disse logo antes dessa cena? 3 versículos antes, Jesus está furioso. Ele aponta para os líderes religiosos e diz: eles devoram as casas das viúvas. E então entra ela, a viúva, sozinha, com 2 moedas que valem menos que um pão. Hoje, no Escrita Viva, vamos reler essa passagem, não com os olhos da moralidade, mas com os olhos da justiça, porque às vezes o que parece exemplo de fé é, na verdade, um grito silencioso contra o sistema. E o mais surpreendente, Jesus não diz que fé linda, ele diz, ela deu mais, mas o quê? Vamos descobrir entre as linhas, entre as moedas, entre o silêncio dela e a voz dele. Primeiro, ela não deu uma dracma. Isso é importante, porque esse erro muda tudo. A dracma era de prata, um dia de salário. O que a mulher de Lucas 15 procurava desesperada, porque perder uma era catástrofe. Mas ela deu 2 leptons, em grego, lepta, coisa fina, coisa leve, eram as menores moedas em circulação no Império Romano, feitas de bronze escuro, quase pretas, tão leves que, em dias de vento, podiam voar da mão. 2 leptons, um quadrante, uns 64 avos de uma dracma, o equivalente a 10 minutos de salário. Hoje seria como alguém que ganha R$ 1.300 por mês depositar 0,34 reais no culto e ainda assim ser chamada de heroína. Mas Jesus não diz que generosa. Ele diz, ela deu mais do que todos. Por quê? Porque os ricos deram do que sobrava, ela deu do que faltava, e isso não é elogio à pobreza, é um espelho colocado diante do templo. Mas por que o templo aceitava moedas tão pequenas? Porque havia um cofre para elas? A resposta está no sistema e em quem ele protegia. O lugar onde ela depositou as moedas era uma caixinha de ofertas. Era uma caixinha chamada de gasofilácio, um cofre de bronze com uma fenda tão estreita que, uma vez dentro, a moeda nunca mais saía. E havia 13 cofres no pátio do templo, 7 para ofertas obrigatórias, 6 para ofertas voluntárias, como a dela. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém conta. As ofertas voluntárias eram usadas para manter o sistema, para pagar os escribas, para polir os altares, para garantir que o templo, o maior complexo religioso e econômico da época, continuasse funcionando. Enquanto isso, lá fora, viúvas eram expulsas de suas casas, órfãos vendiam pão na esquina e o templo aplaudia quem dava generosamente. Jesus não está admirando a moeda, ele está denunciando o cofre. E é por isso que, 3 versículos antes, ele diz algo tão forte que soa quase como um aviso: estes receberão mais severo juízo. Será que a viúva não é só o exemplo? Será que ela é também a prova? Imagine a cena: homens ricos, vestes brancas, lançando moedas de prata, com olhares de aprovação. E então ela entra, vestido remendado, mãos calejadas, cabeça baixa, não por vergonha, mas pela vida que a curvou. Ela não fala, não pede, não canta, ela deposita, e Jesus, que estava ali observando, não se levanta para abraçá-la, não a chama para o púlpito, ele chama os discípulos e diz: vejam, vejam esta mulher. Porque o milagre não é o que ela deu, é que ele a viu. Num sistema que torna as viúvas invisíveis, Jesus dá a ela o maior presente, testemunho. Ele não diz imitem-na, ele diz aprendam com ela, que mesmo explorada ainda se mantém digna, que mesmo esquecida ainda exerce sua fé, que mesmo pobre ainda é senhora de sua própria escolha. E isso nos leva à pergunta mais urgente de todas. Não como ser mais generoso, mas como construir um sistema onde nenhuma viúva precise escolher entre ofertar e comer.
A viúva das duas moedas não é um convite à pobreza heróica. Infelizmente, ao longo dos séculos, e ainda hoje, essa passagem tem sido usada de forma distorcida. Alguns pastores, com voz emocionada, apontam para ela e dizem: dê como ela deu, dê tudo, dê até o que você não tem. Mas param aí. Ninguém repete o que Jesus disse 3 versículos antes. Eles devoram as casas das viúvas. Jesus não está ensinando como dar, ele está denunciando quem se beneficia do que é dado. Quando um líder religioso usa essa história para pressionar quem já mal sustenta sua família, quando se transforma a fé em cobrança e a generosidade em obrigação, quando se aplaude o sacrifício do pobre, mas se cala diante da ganância do sistema, isso não é discipulado. É exploração vestida de espiritualidade, e Jesus foi claro: estes receberão mais severo juízo. Mas não vamos parar na denúncia, vamos além. A viúva das duas moedas é, antes de tudo, um convite à lucidez. Porque fé sem justiça é religião, ritual que conforta os poderosos. Justiça sem fé é ideologia, revolta que esquece a graça. Mas fé e justiça, isso é escritura viva, uma palavra que não só consola os aflitos, mas também aflige os confortáveis. Então hoje eu te convido a ler com os olhos abertos, não só o que está escrito, mas o que está ao redor, quem está falando, a quem serve essa interpretação, quem é protegido e quem é exposto, ouvir os silêncios, porque às vezes a maior crítica está naquilo que não é dito. O silêncio da viúva, o silêncio das casas devoradas, o silêncio de quem aprendeu que sua pobreza é bênção disfarçada, e principalmente ver quem o mundo torna invisível e dizer como Jesus fez: vejam, vejam esta pessoa, não para aplaudi-la em sua dor, mas para lutar por um mundo onde ela não precise escolher entre ofertar e comer. Se este vídeo te fez pensar de um jeito novo, deixe nos comentários, sem medo, que história bíblica você gostaria de reler, sem os óculos da tradição, mas com os olhos da justiça. Sua pergunta pode ser a semente do próximo estudo. Inscreva-se no Escrita Viva, um espaço onde a Bíblia não é usada para controlar, mas para libertar. A fé não exige cegueira, mas coragem para enxergar. E a palavra não é repetida, ela é respirada com honestidade, com esperança, com vida. Ative o sininho, porque os próximos estudos vão desafiar, curar e reacender. Compartilhe com alguém que já se cansou de respostas prontas, ainda crê, mas quer crer com os olhos abertos. Sabe que Deus não habita só nos altares, mas também nas perguntas não respondidas. Até o próximo estudo, e que você, como aquela viúva, nunca duvide do seu valor, mesmo quando o mundo só vê suas moedas, pois há quem a viu, há quem nos ensinou a ver, e nisso está toda a revolução.